Como você já sabe, eu sou o cara que enxerga através da cortina. E ultimamente eu percebi uma coisa. Na verdade, eu percebi isso brincando. A vida, o mundo é um grande teatro. Todos exercendo suas funções idiotas e sem sentido, fazendo as engrenagens girarem. Todos felizes, vivendo normalmente suas vidas, fingindo que nada tá acontecendo. Isso que eu vou te falar agora vai parecer coisa de filme, vai parecer teoria da conspiração, mas é o plano mais genial que eu já vi pra extinção da humanidade em toda a minha vida. Ou morte, tanto faz. Na Venezuela as pessoas estão morrendo de fome. Lá não tem comida, nem saúde e nenhuma condição de vida básica fora da capital. Você é literalmente um escravo do governo. Por isso eles estão fugindo pro Brasil. Na Venezuela tem um ditador, que a mídia e as pessoas insistem em dizer que ele é um presidente. Mas qualquer um enxerga que ele é um ditador. E foram feitas pesquisas e mais de 75% da população reprova ele. Até porque ele destruiu a Venezuela. Na verdade o que aconteceu é bem simples. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Esses ditadores da Venezuela encontraram uma mina de ouro, que é o petróleo. Então eles tentaram manter a economia do país baseada na venda do petróleo. Só que o petróleo acabou e a Venezuela quebrou. Porque não tinha nada de grandes proporções suficientes na Venezuela além do petróleo para manter a economia do país. Mas quem é o culpado disso? O comunismo ou socialismo. Os dois são a mesma coisa. Daqui a pouco eu explico a diferença. Primeiro, você sabe o que é comunismo? Não? O comunismo barra socialismo, os dois são a mesma coisa. Como eu já disse, já explico a diferença. E eles consistem em tirar o dinheiro dos ricos e dar pros pobres. Parece um ato glorioso, não é? Uau, nosso herói vai acabar com a desigualdade desses ricos opressores que largam os pobres pra morrer. Robin Hood. E é por isso que o comunismo tem tanto apoio. Por isso as pessoas fecham os olhos para esses ditadores e fingem que nada tá acontecendo. E é bem parecido com o que tá acontecendo no Brasil. Um presidente disse que vai acabar com a desigualdade através do comunismo, que é o PT. Sim, o PT é um partido socialista. Isso não é uma acusação, não é teoria da conspiração. Olha só, PSOL, Partido Socialismo e Liberalismo. PCdoB, Partido Comunista do Brasil. PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Todos os partidos que apoiam o PT. O Lula apoia esses ditadores da Venezuela, Cuba, esses caras assim, tipo Che Guevara. O PT deu 2 bilhões pra Venezuela financiando uma ditadura. E todo mundo apoia ele. Por quê? É uma ideia genial, por que não tirar o dinheiro dos ricos e dar pros pobres? Mas as pessoas esquecem de olhar o outro lado. Elas só enxergam o lado bom. E qual é o lado ruim de tirar o dinheiro dos ricos? Não é meu dinheiro mesmo? Se fode aí, seus ricos otários. Mas isso tá errado. O dinheiro dos ricos é o seu dinheiro. Mas como o comunismo tira o dinheiro dos ricos? Ele fala: passa a grana, seu rico mongoloide. Metaforicamente sim, mas fisicamente não. O comunismo tira o dinheiro dos ricos através de tributações, imposto de renda, impostos, imposto de importação, imposto de venda, imposto de tudo, imposto até no ar. Então se o governo aumenta os impostos para os ricos vão aumentar os preços dos produtos, para eles não saírem no prejuízo. Vamos ver o exemplo de um shopping. No shopping tem celular, televisão, computador, videogame, arroz, feijão, carne e comidas em geral no mercado. E a maioria dessas coisas são fabricadas e importadas da China ou de outros países. Então se o governo aumenta o imposto de importação, os vendedores que são os ricos vão ser obrigados a aumentar os preços. E isso afeta até o arroz. Nossa, porque o arroz, meu? Até o arroz é fabricado na China? Pode ter marcas que são importadas de outros países, mas essa não é a questão. É porque assim, se você compra um arroz, isso serve pra qualquer coisa. Se você comprar um arroz, você não compra só o arroz. Você compra a embalagem. Você compra o serviço de uma máquina de uma empresa que teve que fazer aquela embalagem. Que teve que comprar os materiais e a mão de obra, o petróleo, pra fazer aquela embalagem. Pra contratar uma transportadora que vai pagar os caminhoneiros que vão precisar de gasolina. Que teve uma outra empresa que fabricou aquele caminhão, que comprou os pneus, o metal, os parafusos. Que para fabricar esses parafusos precisou de uma máquina construída por outra empresa que precisou do metal que foi minerado por mineradores que precisam de uma empresa que vendeu a picareta e os equipamentos, que precisou dos lenhadores para fazer o cabo, que precisaram de uma empresa que vende motosserra. Caralho, eu vou até o inferno aqui, porra. Caralho, que tá na cabeça quando eu escrevi isso. Tá porra, mano. Então, quando você compra um pacote de arroz, olha o tanto de pessoas que você sustenta indiretamente. Então, 15 centavos para você não faz diferença, mas para uma empresa que compra 60 milhões de embalagem faz. Multiplica 15 centavos por 60 milhões. Então, se o governo aumenta o imposto de importação ou qualquer outro imposto que afete os ricos, isso vai afetar os pobres também. Então, se o governo aumenta os impostos dos ricos, é só eles aumentar os preços dos produtos. Mas o salário do pobre não vai aumentar. Então, o pobre sai perdendo e o rico sai perdendo, porque o pobre não tem dinheiro para comprar tudo que
ele quer. E isso afeta os ricos. E se os empresários sofrem tanto para manter suas empresas com tanto imposto e são hostilizados pelo governo, isso faz com que ninguém queira ser empresário. E se não tem empresa, não tem emprego. Então os ricos não são inimigos do pobre. E os pobres não são inimigos dos ricos. Eles precisam um do outro para fazer o mundo girar. É como um homem e uma mulher. Uma mulher não tem filho sozinha e um homem não tem filho sozinho. É 50-50. Então é tão simples o porquê o comunismo não funciona. Então por que uma criança entende mais de economia do que o presidente, do que um comunista? Porque eles são burros? Não. Essas eleições de 2018 eu acho que foi a coisa que mais aprimorou minha percepção sobre a realidade. Eu mais entendi sobre o comportamento humano e o funcionamento do cérebro. E a conclusão que eu cheguei para isso é que a ideologia comunista não se importa com a economia. Ela não se importa com o dinheiro. Ela é justamente o contrário. É sobre a desvalorização do dinheiro. Porque se você parar para pensar, o mundo gira em torno do dinheiro. Tudo que as pessoas fazem é pelo dinheiro. Comida, roupa, celular, televisão, dissipador de placa-mãe, guarda-roupa, trabalhos, lixeiro, faxineiro. Não consigo pensar em mais coisa. Mas tudo, todas as profissões, todos os produtos, todos os serviços, é todo mundo atrás de dinheiro. Todo mundo estuda, trabalha e morre por causa do dinheiro. Então o comunismo luta contra isso. O comunismo luta contra o dinheiro. Você já se perguntou por quê? Por que você faz as coisas que você faz? Por que você trabalha? Eu sei que é pra você ter comida e blá blá blá. Mas além disso, por quê? Por que as pessoas precisam pagar umas às outras para fazerem as coisas? Por que todo mundo não para de brincar de teatro? E todo mundo começa a se ajudar para explorar o mar e o espaço, fazer algo relevante ao invés de trabalhar igual um imbecil até morrer? Porque as pessoas são egoístas e preguiçosas. Quem ia querer ser médico para ganhar o mesmo que o entregador de pizza? Quem ia fazer a pizza se o dono da pizzaria ia ganhar o mesmo que o entregador? E por que existiria uma pizzaria e um entregador se ninguém ia ter dinheiro para comprar? Ele faria pizza por amor? Ok, mas para fazer uma pizza precisa de carne, queijo, massa. Por que alguém mataria animais para ganhar o mesmo que o entregador de pizza? E por que um caminhoneiro transportaria carne por dias ou semanas de um estado para o outro para ganhar o mesmo que o entregador de pizza que entrega pizza em alguns minutos? E por que a indústria que explorou o petróleo para criar combustível para o caminhão faria um trabalho tão absurdo e pesado que precisou de anos de estudo para ganhar o mesmo que o entregador de pizza? Então, tem certeza que as pessoas não param de brincar de teatro por egoísmo? Por que alguém teria que estudar anos para ser médico e curar doenças das pessoas que não estudaram nem 10% do que estudou e tiveram mais tempo para viver ao invés de estudarem e ganhar o mesmo que elas? Eu não tô aqui para desmerecer os entregadores de pizza, isso é só um exemplo. O que eu tô dizendo é que o mundo não funciona só com entregadores de pizza. Existe um ecossistema gigantesco por trás do dinheiro. Se não tiver empresas, não tem emprego. Então essas regiões pobres do interior do Nordeste que sofrem com seca, a melhor solução seria construir fábricas lá para eles terem emprego. Então se coloca mais impostos nos ricos, eles vão ficar limitados e não vão conseguir ter dinheiro para expandir e construir fábricas no Nordeste, por exemplo. Então o comunismo é a mesma coisa de imprimir dinheiro. Porque ao invés de tirar o dinheiro dos ricos e dar para os pobres, você não imprime dinheiro e dá para eles? Porque o que importa para a economia de um país não é o mercado nacional, é o mercado internacional. Então não adianta imprimir dinheiro e jogar para o céu para as pessoas pegarem, porque elas vão comprar desenfreadamente e o Brasil vai ser obrigado a importar coisas de fora. E depois de tudo isso, eu não sei se você entendeu, mas um país com economia ruim, as pessoas se matam, porque as empresas são obrigadas a demitir funcionários. Não tem emprego, não tem dinheiro para investir em educação, e se não tiver educação tem preconceito e desemprego, e se não tem emprego elas morrem de fome. Não é como se as pessoas pudessem caçar sua comida, elas moram na cidade. O comunismo que prega a igualdade gera mais desigualdade que o capitalismo, e a maior prova disso é que o Brasil foi liderado 16 anos por um governo socialista, e não tem igualdade no Brasil, assim como na Venezuela, que é o maior exemplo de comunismo atual. A situação de vida na Venezuela é trágica. O Bolívar, que é a moeda da Venezuela, é tão desvalorizada que uma cédula é mais barata que o material usado para fazer aquela cédula. É mais barato que o papel. Na Venezuela as pessoas estão morrendo de fome, elas são literalmente escravas do trabalho. E isso não é mentira, não é coisa inventada pelos capitalistas opressores. É só pesquisar no YouTube $1 na Venezuela e vai ver vários canais de viagem mostrando quanto vale $1 na Venezuela. Mas como eles vivem? Da mesma forma que a gente vive no Brasil. Eles dão um jeito, acostuma. No Brasil o aluguel de uma casa razoável num bairro bem mais ou menos custa R$ 1.300. R$ 1.300 mais conta de luz, mais água, mais imposto, mais comida. E internet, se você quiser internet. No fim, isso dá uns 3 mil por mês para uma família comum de 4 pessoas. Sendo generoso. Mas como as pessoas vivem no Brasil com um salário de R$ 900 por mês, sendo que elas precisam de 3 mil?
Elas dão um jeito, trabalham em 2 empregos ou em tempo integral, ou fazem algum trabalho extra, ou a família toda trabalha, ou roubam. E é igual na Venezuela, eles dão um jeito. Então, falando agora com os inscritos de Portugal, os europeus, primeiro mundo, você conseguiria viver com um salário mínimo de 250 euros por mês? É assim que as pessoas vivem no Brasil. Você consegue imaginar você ganhando 900 euros por mês, mas os preços das coisas seriam como no Brasil. 1 quilo de carne no Brasil custa 40 reais, então seria 40 euros. O aluguel custaria 1.200 euros, não incluindo conta de luz nem nada. A internet é 90 euros, a conta de luz 250 euros, a conta de água 110 euros. Como você viveria assim? Você que é de Portugal, um PlayStation 4 aqui custa 2.000 reais. Você consegue imaginar você pagar 2.000 euros num PlayStation? Consegue imaginar pagar 200 euros num jogo? Quanto custa um PlayStation em Portugal? Um iPhone 10 em Portugal? 1.200 euros? Aqui custa 6.000 reais. Consegue imaginar você pagar 6.000 euros na merda de um celular? Ah, mas euro vale mais do que real. Mas não pode converter. Um brasileiro ganha 900 reais por mês. Um europeu ganha 1.200 euros por mês. Então, se for converter, um europeu ganha 5.000 reais por mês. E eles acham isso pouco. Você que é de Portugal acha muito ganhar 1.200 euros por mês? Então percebe que o Brasil já é quase uma Venezuela? Só o que falta aqui é censura na internet. Quem fala mal do governo na Venezuela é preso. E é exatamente a proposta do PT com a redemocratização da mídia, que eles mudaram, mas todo mundo sabe que é mentira. Então, se o comunismo não funciona, por que a China é uma potência mundial? Eu também achava que a China era comunista. Eu achava que a Rússia era comunista por causa da União Soviética, que era comunista e quebrou em 1991. Não manjo desses países doidos aí. Então a China não é comunista, a China é socialista. Ué, mas não é a mesma coisa? Lembra que eu falei que ia explicar a diferença? Então, é assim. O socialismo é a ideia de implantar o comunismo. Por isso, socialismo. Porque é pelo conceito de convencer as pessoas a virarem socialistas para implantar o comunismo. A China era comunista lá em 1900 e bolinha. Então tiraram. A China é declarada um país socialista, que tem a ideia de implantar o comunismo de novo. Mas isso nunca aconteceu. Igual no Brasil, tem partidos socialistas no Congresso, mas não significa que eles têm poder para transformar o Brasil em comunista. Só se o PT ganhar. Então cada dia que passa a China tá mais capitalista e talvez algum dia até eles tirem a censura da internet da China. Para quem não sabe, na China é proibido usar Google, Facebook, Twitter e qualquer coisa que conecte eles com o mundo exterior. Mas o que isso tem a ver com o vídeo? Você já deve até ter esquecido sobre o que é esse vídeo. O comunismo é a nova ordem mundial. Os Illuminati. Eu sei, isso parece loucura, parece coisa do Cabo da Ciolo, mas... Eu percebi isso vendo o Cabo da Ciolo. Ele parece um louco teórico da conspiração que só fala besteira, mas se você prestar atenção, todos esses loucos que você vê por aí gritando que é o fim dos tempos, que o mundo vai acabar ou qualquer outra coisa, ou filosofia de vida que todo mundo ignora e faz piada, tipo os hippies. Se você prestar atenção neles e tirar algumas camadas do que eles falam, vai perceber que tem um pouco de sentido naquilo. Eles só não sabem se expressar. Por exemplo, se alguém não entender esse vídeo, pode ser que falte alguma peça na cabeça dela para completar o quebra-cabeça. Se eu expliquei alguma coisa que ela precise de alguma referência para entender, ela não vai entender. E é exatamente isso que acontece com esses doidos que saem por aí gritando, falando coisas malucas que ninguém entende. Então eles acabam pirando e ficando mais loucos porque ninguém entende eles. E o Cabo da Ciolo em específico fala coisas inteligentes, como, por exemplo, coloca os filhos dos políticos em escola pública que a escola melhora. E realmente a escola ia melhorar se fizesse isso, porque os políticos vão melhorar a escola pros filhos deles. Então, mesmo ele sendo contraditório e nem ele mesmo tem certeza no que ele acredita, dá pra extrair algumas coisas do que ele fala. Então ele falou da nova ordem mundial, mas... ele é comunista. Que? Então foi aí que eu percebi que os comunistas são a nova ordem mundial. Eles são os Illuminati. Mas eles são um pouco diferentes do que você imaginava. Que era um grupo secreto de pessoas usando terno e tomando vinho, conversando sobre como vão hackear os mísseis nucleares dos Estados Unidos. Eles são muito mais do que isso. Eles são uma ideia muito antiga. Eles são as pessoas que perceberam que o cérebro é a arma mais forte que existe antes de todo mundo. Kaká, você não pode me deter, eu vou usar o poder do cérebro contra você. Oh não, ele está usando o poder do cérebro contra a minha K-47. Não é assim que funciona. Você precisa lembrar que foi o cérebro que criou a arma. O cérebro criou a bomba nuclear. Então os Illuminati não são pessoas. Eles são uma ideia que vai destruir o mundo através da comunicação. Porque, como eu disse, o cérebro é a maior arma de todas. O Donald Trump é o presidente da maior potência do mundo. Ele é o cara que, se vazar nude dele e as pessoas começarem a zoar ele aperta um botão e explode a terra. Mas ele chegou a esse nível de poder através da comunicação, usando o cérebro, para convencer as pessoas a votarem nele para ser o presidente da maior potência mundial. E foi dessa mesma forma, através da comunicação, que o PT se elegeu e está destruindo o Brasil com o socialismo. Porque...
É extremamente fácil falar para uma pessoa sem estudo e sem acesso à informação que ela vai tirar o dinheiro dos ricos e dar para ela. Isso também se aplica ao povão, que são as pessoas que não estão nem aí. As pessoas que trabalham o dia inteiro ou estudam e chegam em casa e assistem novela e futebol e vão pra balada e fazer churrasco na laje. As pessoas que nem sequer sabem o que é comunismo, elas vão concordar e apoiar isso. E não concordar com o comunismo pela ideia de destruir o sistema que a gente vive de trabalhar e morrer. Que se para pra pensar, não é tão errado. Por que você pode chegar e falar que esse terreno da sua casa é seu? Quem te deu esse direito? Você comprou, mas quem deu direito pra alguém falar que esse terreno é dela pra você comprar dela? Deus? Então, você que apoia o comunismo sabendo o que é comunismo, você conseguiria sobreviver? Caçar animais, cozinhar e comer? Porque não teria mercado para comprar. Você não teria uma casa. Então o comunismo é uma ideia genial para destruir o mundo. E ele vai destruir o mundo, porque ele é uma ideia que faz as pessoas se voluntariarem para suas próprias mortes. Porque o comunismo é a forma de destruir o capitalismo e chegar na anarquia. Para quem não sabe o que é anarquia, é não ter nenhum governo. Mas você sobreviveria sem polícia, sem governo, sem leis? Eu que moro na roça, posso dizer que sim, é só pegar minha peixeira e ir pro mato caça cobra. Mas e você que mora na cidade quando tá com calor vai tomar um banho na piscina do condomínio? Sobreviveria? O capitalismo é uma bosta, eu concordo. Mas agora você consegue enxergar que a ideologia da igualdade causa mais desigualdade que a merda do capitalismo. Até porque o capitalismo ajudou mais pessoas que o comunismo. Vamos pegar um exemplo aqui próximo. O interior do norte e nordeste, que são os lugares menos desenvolvidos do Brasil. Então, como melhorar um lugar não desenvolvido? E a resposta está na própria pergunta. Desenvolver. O que é desenvolver? Construir empresas, escolas, fábricas, fazendas, mercados. E ter emprego é o básico. E é tudo que uma pessoa precisa para ser bem sucedida. Eu, por exemplo, moro na roça e estou fazendo esse vídeo numa internet de 1 mega com um microfone de 15 reais. Os ricos sempre estão fazendo doações milionárias, mas ninguém vê isso. Ninguém vê o capitalismo ajudando os pobres. O Teleton do SBT, o Criança Esperança, o AACD. Isso tudo é capitalismo. Você tá sentado vendo essa merda de vídeo por causa do capitalismo. Então, se você quer contribuir de verdade para acabar com a desigualdade, se voluntaria para uma ONG. Ou então constrói uma ONG e faz sua vida ser ajudar as pessoas. Você pode pedir doações e ficar com uma parte das doações para pagar funcionários, para ajudar os necessitados. Porque eu não sei se você percebeu, mas as ONGs também são capitalistas. Ou você acha que as propagandas na televisão são de graça? Então, se no capitalismo tem desigualdade, no comunismo tem mais desigualdade ainda, então o que fazer para não ter desigualdade? A anarquia? Bom, pode-se dizer que sim, mas na anarquia também teria desigualdade. Porque quem tivesse armas ia mandar em tudo, que são os policiais e os bandidos. Então criariam grupos e roubariam tudo das pessoas mais fracas. Comida, água, roupa, mulheres. Então até na anarquia teria desigualdade. Então imagina um mundo onde todo mundo tem comida, casa, dinheiro. Todo mundo tem tudo. Ainda existiriam pessoas com deficiência. Ainda existiriam pessoas que nasceram deformadas, com malformações no corpo. Anões, gigantes, pessoas fora do padrão de beleza. E isso seria mais um motivo para gerar desigualdade. Porque você pode andar, mas o cara que nasceu sem as pernas não. O problema não é o capitalismo ou o comunismo ou qualquer tipo de governo que exista. O problema são os humanos. Assiste esse vídeo aqui. Tchau.